Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a reunião extraordinária da Câmara Municipal do dia 18 de dezembro de 2018. Em sinal de reverência, convido a todos para que fiquemos em pé para acompanharmos a leitura de um trecho bíblico efetuado pelo vereador Juvelino da Costa Guerra. Boa tarde a todos. Salmo capítulo 1, versículo 3. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, e não trilha no caminho dos pecadores, nem se assenta entre os sabadores. Feliz aqueles que se compram no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes, dá frutos na época própria, suas folhagens não murcham jamais. Tudo que empreende prospera. Amém. Não havendo correspondências, passamos para a ordem do dia. Projeto de lei número 86/2018, súmula. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Mambori, os cargos em comissão e dá outras providências. Projeto com os pareceres favoráveis da assessoria jurídica e das comissões permanentes se encontra em primeira discussão. Pela ordem, presidente. Concedo. Bom, tem dois pontos que eu quero mencionar nesse projeto de lei. O primeiro é com relação ao subprefeito do Guarani. Nós tivemos aí, este ano, um projeto de lei que nós fizemos um reajuste no salário do subprefeito do Guarani, que inclusive eu fui contra, em razão da nossa folha de pagamento estar acima do limite de gastos dos servidores, e agora foi repassado mais um limite em torno de R$5.000 para a mesma função que a do subprefeito. Eu não acho justo, porque nossos servidores públicos deixaram de receber pelo menos a reposição anual, né? Não tiveram nenhum reajuste esse ano e estão perecendo em relação a isso, que poderiam ter um pouquinho mais de poder aquisitivo e não tiveram. Então não é justo, enquanto um ou outro recebe um reajuste, mesmo que sejam de teto, enquanto os outros não recebem esse mesmo reajuste. A segunda questão é com relação ao secretário de Assuntos Jurídicos. Pelo projeto, foi reduzido o horário dele de 40 horas para 20 horas. Não foi mencionado se o subsídio do secretário ele vai ser também reduzido pela metade. E aí, além disso, ainda foi criado um cargo de assessor jurídico para fazer as outras 20 horas desse mesmo secretário. Tem alguma coisa nebulosa aí que não foi muito bem explicado, e em razão disso, eu já vou em primeira mão dizer que o meu voto é contrário nesse projeto de lei. Seria isso, presidente. Obrigado. O projeto continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Eu também anotei alguns pontos aqui sobre esse projeto que me chamou a atenção. É quase na mesma linha do vereador Januário, embora não fizemos juntos. O secretário de Assuntos Jurídicos reduziu a carga horária para 20 horas e vai continuar ganhando o valor de R$ 6.548,18. Do assessor jurídico já tinha
na estrutura passada já tem o assessor jurídico, com R$ 6.989. Veio a carga horária para 20, ganhando aí 3.960. Abaixou, mais 20 horas. Mas aqui, ó, secretário de Assuntos Jurídicos, vamos lá, 20 horas. E todos os demais secretários serão tempo integral, 40 horas, tempo integral. Aqui é 20 horas e tempo integral, e ele vai ganhar o mesmo valor do que a secretária de Saúde, do que a secretária da Assistência Social, do Governo, da Cultura, né, e os de todos os secretários. Então, trabalhando metade do tempo e ganhando o mesmo valor. Sobre o subprefeito, quando estou falando aqui de subprefeito, deixar bem claro, é sobre o cargo, não pela pessoa que está hoje trabalhando nesse cargo, que embora merece toda a minha consideração, o Darcy, quero citar o nome dele aqui, Darcy Marcondes, recebe toda a minha consideração, um homem trabalhador. Então a questão não é a pessoa dele, e sim do cargo. Em setembro do ano passado, esta Casa de Leis, eu ainda não estava aqui, aprovou, certo? Para mudança. Foi setembro do ano passado, em 2011, setembro de 2017. Ele começou 3.275,05, ele começou aí. Aí em setembro foi aprovado para 4.823,36 centavos, cerca de quase 50%, 47%. Agora, depois de um ano e pouco, né, mais um acréscimo, chegou primeiro aqui, o primeiro projeto para ser igual ao secretário, depois abaixaram para 5.594,73, ou seja, mais um acréscimo de R$ 771,42. Ou seja, se não me falha a memória, ano passado os funcionários públicos tiveram 7,64% de aumento. Este ano, os funcionários públicos não tiveram nenhum reajuste. Aí uma nomenclatura de um setor administrativo recebe aí quase 80% em 2 anos. Né? Quase vai dobrar o valor do salário. Então, eu quero dizer que sou contra esse projeto, e deixar bem claro, eu acho que todos merecem. Então, se fosse para mexer, todos os comissionados mereciam também. E principalmente, o nosso funcionário público, que quero aqui de antemão já registrar o meu respeito a todos os funcionários públicos da nossa administração. Queria votar 10%, 15%, enfim. Hoje o IGPM já está, acho que a 10% já. E será que ano que vem terão esse aumento? Não sei, as coisas estão difíceis. Então, não acho justo nós mexermos em salário de ninguém aqui. Então, sou contra este projeto, senhor presidente, e é isso que eu queria deixar aqui registrado. Obrigado. Continue a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Conceda. Os nobres colegas aqui que expuseram sua argumentação de forma contundente, clara, objetiva, muito bem colocaram suas razões e as suas ponderações. Eu ainda traço um complemento, pois também, na minha opinião, não julgo justa essa apreciação da redução de carga horária de trabalho e, em contrapartida, a mesma fixação econômica de subsídio. Veja bem, nós não estamos menosprezando de maneira alguma as qualificações que envolvem o cargo e suas atribuições.
Mas, nesse mesmo contexto, como o pastor bem colocou, nós não estamos trazendo igualdade entre os cargos de secretariado nas suas funções e atribuições, pois os mesmos têm as suas responsabilidades equiparadas. E, nesse contexto, nós tiramos uma carga horária, mas deixamos o subsídio fixado naquela mesma quantia. Ao analisar um pouco mais à frente a questão do artigo 26, onde traz a questão da Secretaria de Administração, Fazenda, se vocês forem analisar a fundo, nós notamos que ali não vem incluso o cargo de diretor, a criação de um cargo de diretor de engenharia, para atuar junto da tributação, do planejamento. Nós bem sabemos que temos concurso público nesse sentido, temos engenheiro atuando, mas é sabido por todos que também engenheiros são pagos por meio de RPA, para que possa ser atendido às demandas da municipalidade. Então, veja bem, nós estamos trazendo um projeto de lei que tem o fundamento de fazer uma atualização no quadro de colaboradores, os cargos de comissão da administração, mas nós não estamos sanando problemas existentes. Então, na minha opinião, a lei ela é falha, ela necessita ainda de ponderação, não de forma atropelada como veio, e necessita sanar essas falhas que vêm acontecendo e é sabido por todos. Nós temos engenheiros que recebem por RPA, e hoje nós não estamos sanando essa dificuldade. Continuaremos vendando os olhos para problemas como esse. Então, nesse sentido, essa lei deve ser melhor elucidada, melhor debatida e, com certeza, não iremos trabalhar nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Também respeito a opinião de cada um dos vereadores, porque aqui nós estamos numa democracia, mas eu sou testemunho, já 2 mandatos, o salário do subprefeito do Guarani, já que nós estamos falando do subprefeito, não da pessoa de um e de outro, é muito baixo, era muito baixo, e tem dificuldade. Nós estamos se falando de um subprefeito, de um destacamento, de um patrimônio bem grande, onde tem muito serviço, onde tem escola, onde tem posto, tem estrada, e a gente sabe a dedicação dele. Eu estou votando esses 5 mil e pouco e queria que fosse um salário igual de secretário, que ele trabalha de igual a um secretário aqui, ou muito mais. Queria também votar para todos ter um aumento bom, mas a gente sabe que não tem necessidade, não vai mexer, não vai mudar nada a folha de pagamento. Se é do subprefeito, eu sei a dificuldade que tem para arrumar subprefeito lá, e lá nós temos pessoas trabalhadoras. O subprefeito atual hoje é muito trabalhador, o que passou era um pé de boi para trabalhar, então eu sou totalmente a favor, porque eu sei da dificuldade que tem no Guarani. Pela ordem, presidente. Concedo. Meu voto também é favorável ao prefeito do Guarani, o Darcy Marcondes. Voto favorável. Continua em discussão. Me concede mais uma parte, senhor presidente? Concede. Eu não sei se fui claro o suficiente, nós não estamos ponderando essa lei direcionadamente a um cargo, se bem entendo. Nós não estamos votando ela voltada tão somente ao cargo do subprefeito. Nós estamos votando toda a estrutura de cargos e salários da administração. Quando eu me defini aqui, eu não falei tão somente do cargo do subprefeito. Tanto é que nessa Casa de Leis, há algum tempo, passou um reajuste fiscal voltado ao salário do subprefeito e nós fomos favoráveis. Nós não estamos
descaracterizando o montante de trabalho, de função e autonomia que ele tem. Até entendo que ele faz jus ao que está exposto aqui. No entanto, a lei traz todos a estrutura de cargos e salários. Nós não estamos falando de um cargo isolado. Então, por isso que estamos colocando essa votação, no entanto. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, acompanhando o raciocínio do vereador Chitão, exatamente isso. Nós estamos votando toda a estrutura, está mexendo em tudo. Né? Serão, acho que, 22 cargos de comissão a menos. Opa, muito bom, mas também sabemos que não tem ninguém atuando nesses cargos. Então, fica bem claro aqui, não é um ou outra pessoa, é uma estrutura que, para depois mexer nisso aqui, será novas votações. Não sei, daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, nós estamos votando uma estrutura toda, completa. E vejo algumas deficiências que nós devemos rever, sim. Continue a discussão. Concede a parte, presidente. Concedam. Eu também sou favorável ao projeto, até pelo serviço prestado pelo Darcy, que é, como diz o Maurício, um rapaz que não mede esforço para ajudar ninguém na comunidade do Guarani. Já tenho visto, eu já tenho presenciado, ele está puxando carreta naquelas estradas ali, meia-noite, 1h da manhã, livrando o trânsito ali para o povo trafegar ali. Então eu sou favorável ao projeto que deu aumento para o menino, que é merecido. Quem já foi cargo de comissão sabe que quando ele presta um bom serviço, um ótimo serviço, e o prefeito vem e traz um projeto para aumentar para ele, eu acho que todo mundo ficaria contente e satisfeito. Então eu voto favorável ao projeto, sim. Seria só isso, presidente. Continue a discussão. Gostaria também de colocar o meu parecer sobre esse projeto. Eu acho que aí houve duas situações. Houve a primeira situação, que o Tribunal de Contas queria que o município se ajustasse a algumas reivindicações, e aí precisou-se diminuir cargos, colocar uma porcentagem desses cargos de comissão como cargo efetivo. Então eu gostaria que tivesse vindo os projetos em separado. Viesse o projeto da estrutura administrativa, conforme as recomendações do Tribunal de Contas, para a gente votar sabendo que aquilo ali era um pedido do Tribunal de Contas, para ajustar a questão dos cargos e da questão da folha, e os projetos do salário do subprefeito Guarani e da questão do advogado viesse separado, porque daí a gente podia analisar melhor as coisas, votar a estrutura, que é uma coisa que é realmente necessário, e aí votar os projetos separados, que vai mexer em salário de um e de outro. Mas como veio tudo junto, a gente já conhece como que funciona essa questão de embolar as questões para poder fazer andar algumas coisas que são polêmicas. É polêmico aumentar salário numa época dessa, numa época que os funcionários não tiveram reajuste, nem no cartão alimentação, nem na folha, e sabendo que esse cargo já passou por um aumento no passado. E aí é desconsiderar toda uma categoria de 625 funcionários efetivo, é desconsiderar os outros cargos de comissão, que também exerce ótimo serviço no município, e abrir estreitamente para uma pessoa um aumento, que nem diz o pastor Everson, de quase 80%. Concordo com o Maurício que lá poderia ser secretário, poderia. E qual que é o momento de se fazer isso? No começo do mandato. Né? Tudo que a gente tem visto aqui, essas polêmicas têm acontecido aqui na Câmara, é devido a uma falta de planejamento e uma visão política
que tem que se acertar algumas coisas logo no começo do mandato. Ou fazer as leis para um mandato seguinte, que já ficaria bem melhor. Então eu vejo assim que eu também, analisando o projeto, vendo essa questão da carga horária, vai criar um certo atrito entre os secretários. Por que um só trabalha 20 horas e o outro tem que trabalhar 40 horas? A gente sabe que aí até não temos bem certeza se é constitucional você ter um secretário só por 20 horas. A gente não tem essa resposta ainda. Esse projeto chegou no final do ano. Poderia ser muito mais bem estudado, mas foi pedido a urgência para ser votado. Então eu também vejo que, se dependesse do meu voto, eu seria contrário a esse projeto. E os votos são nominal, melhor ainda, que daí já vai ficar registrado o meu voto. Por toda uma categoria de funcionário que vem lutando, tentando um reajuste, e pelos próprios cargos de comissão, que também eu vejo dentro do quadro de cargo de comissão ótimos funcionários que também gostariam de ter um reajuste e não estão tendo. Por questão de justiça, o meu voto vai ser contrário também ao projeto. Continua em discussão. Presidente. Vamos pedir ao secretário que faça a chamada dos vereadores para fazer a votação nominal. Quero chamar o Everson Creite Burso para votar. Senhor presidente, eu sou contra esse projeto. E que fique registrado em ata, e depois eu quero uma cópia desta ata, que o meu voto foi contrário a esse projeto, que eu quero ter em minhas mãos a satisfação para mostrar para cada funcionário da administração que não teve nenhum reajuste. Convido o vereador Fábio. Também sou contrário à aprovação do referido projeto, senhor presidente. Convido o vereador Ideobrando. Eu sou favorável, vereador. Convido o vereador Jairo, presidente. Eu sou contrário ao projeto. Convido o vereador José Aparecido Januário. Sou contrário ao projeto, senhor presidente. Convido o vereador José Korchak. Sou favorável ao projeto. Convido o vereador Jovelino da Costa Guerra. Favorável. Convido o vereador Oswaldo Cibaldelli. Voto favorável também ao projeto. Também quero dizer aqui que não é só um pedido do prefeito, esse projeto também é um pedido da Justiça, e mediante isso aí também voto favorável ao projeto. Estão dando 5 votos a favor e 4 contrários. O projeto de lei foi aprovado por 5-4. Nada mais havendo, convoco a todos para a reunião extraordinária do dia 18/12, amanhã às 13 horas. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.